Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. O enterro do Pelé acontece na tarde de hoje no cemitério vertical Memorial Necrópolis Ecumênica em Santos. Depois de 24 horas de visitação e despedidas de mais de 230 mil pessoas, o caixão com o corpo do rei Pelé deixou a Vila Belmiro. O cortejo desfilou pelas ruas de Santos e gerou muita comoção dos fãs. A cerimônia foi reservada à família. Na saída da Vila Belmiro, torcedores cantavam músicas que exaltam os feitos do ex-jogador, morto na última quinta-feira aos 82 anos. Coberto com uma bandeira do Brasil, o caixão preto foi carregado por 8 cadetes da Polícia Militar até a parte superior de um caminhão dos bombeiros que percorreu as ruas de Santos. O cortejo passou em frente à casa de Dona Celeste, mãe de Pelé, de 100 anos, onde a família do rei agradeceu o carinho dos torcedores, pediu um momento de silêncio e fez uma oração. Dona Celeste ainda não foi informada da morte do filho. Pelé vai ser enterrado em um cemitério vertical com vista para a Vila Belmiro, em uma cerimônia privada para a família. No local, também estão sepultados o pai, o irmão e a tia do rei do futebol. Desde a última segunda-feira, mais de 230 mil pessoas fizeram fila para se despedir do melhor jogador de todos os tempos na Vila Belmiro, entre ex-jogadores, torcedores, autoridades e dirigentes. O público precisou esperar entre 2 e 3 horas em média para prestar as últimas homenagens ao tricampeão mundial. A prorrogação da isenção dos impostos federais sobre os combustíveis, uma das primeiras medidas anunciadas pelo novo governo, vai ter um grande impacto de 25 bilhões de reais nos cofres públicos. 25 bilhões de reais. Esse é o valor que o governo federal vai deixar de arrecadar com a prorrogação da desoneração de tributos federais sobre os combustíveis. As alíquotas de PIS, PASEP e COFINS, incidentes sobre o óleo diesel, biodiesel e gás liquefeito de petróleo, ficam reduzidas a zero até 31 de dezembro deste ano. Com isso, o governo deixará de arrecadar cerca de 19 bilhões de reais. Já a cobrança dos 2 tributos sobre a gasolina e álcool fica suspensa até 28 de fevereiro, o que corresponde a uma perda de 5 bilhões e 600 milhões de reais. O texto também zera até 28 de fevereiro a cobrança de PIS, PASEP e COFINS sobre o querosene de aviação e o gás natural veicular, inclusive importados. E suspende a cobrança da contribuição de intervenção do domínio econômico sobre a gasolina pelo mesmo período. E olha só, o risco fiscal no Brasil está assustando os investidores. A Bolsa de Valores brasileira opera em baixa e recuou 0,71%. Às 11 horas da manhã de hoje, depois de despencar quase 3% na última segunda-feira, primeiro dia útil do ano. A razão para o pessimismo do mercado é que investidores estão preocupados com a condução econômica do novo governo, cujas declarações mostram risco para cumprir o teto de gastos. As declarações de Fernando Haddad também puxaram o dólar para cima. E o salário mínimo de 2023 vai subir para os trabalhadores e aposentados. E os segurados do INSS começam a receber seus pagamentos com reajustes a partir de 25 de janeiro. O salário de 2023 vai subir de R$ 1.212 para R$ 1.320. E com isso, os benefícios do INSS também devem ter seus valores atualizados. Os segurados do INSS começam a receber seus pagamentos com reajuste a partir de 25 de janeiro. Para quem recebe um salário mínimo, o pagamento com reajuste acontece até 7 de fevereiro. Já os segurados com renda mensal acima do piso nacional vão ter seus pagamentos de janeiro creditados a partir de 1º de fevereiro. O INSS estabelece a ordem de pagamento de acordo com o número final do NIS, o número de identificação social de cada segurado. Devem ser beneficiados mais de 37 milhões de aposentados, pensionistas e titulares de auxílios com direito ao pagamento do INSS. E falando sobre saúde, a vacina de reforço contra a Covid melhora o tempo de resposta de anticorpos e aumenta a proteção da pessoa. É o que mostra uma pesquisa feita nos Estados Unidos. Uma pesquisa da Escola de Medicina da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, destacou os benefícios da dose de reforço contra a Covid.
As descobertas mostraram como os reforços de vacinas da Pfizer e da Moderna influenciaram na durabilidade dos anticorpos no organismo. Um reforço induz anticorpos mais duradouros, até mesmo entre aqueles que se recuperaram de uma infecção por Covid-19. O estudo apontou que os reforços da vacina de RNA mensageiro fornecem níveis aprimorados e bastante semelhantes de proteção contra a Covid-19. A pesquisa também revelou que os receptores mais velhos da vacina da Pfizer geraram menos anticorpos que os receptores mais jovens. Nos resultados mais recentes, os receptores de reforço mais jovens inicialmente geraram mais anticorpos do que os receptores mais velhos, mas essa diferença desapareceu com o tempo. Mais de 68 milhões de brasileiros deixaram de receber a primeira dose de reforço da vacina contra a Covid-19, segundo dados do Ministério da Saúde. De acordo com a pasta, 19 milhões e 300 mil brasileiros não completaram o esquema vacinal, tendo recebido apenas a primeira dose e não estão completamente protegidos. E a China criticou os países que impuseram testes de Covid obrigatórios para seus viajantes. O país enfrenta uma onda de casos sem precedentes. O governo alertou ainda que poderá tomar medidas em resposta a essas restrições. Uma dezena de governos impôs testes de Covid a passageiros da China nos últimos dias, diante da preocupação com a falta de transparência sobre os números de infectados e por medo do aparecimento de novas variantes. Estamos dispostos a fortalecer a comunicação com a comunidade internacional e trabalhar duro para superar a epidemia. Enquanto isso, acreditamos que alguns países impuseram medidas de restrição de entrada para prejudicar a China. A falta de base científica de algumas práticas é inaceitável. Fazemos oposição a qualquer tentativa de manipular medidas de prevenção da epidemia para alcançar objetivos políticos. Vamos tomar contramedidas baseadas no princípio da reciprocidade. Em 7 de dezembro, autoridades chinesas levantaram as rígidas restrições sanitárias da estratégia de tolerância zero contra a Covid-19, decisão que provocou uma avalanche de doentes nos hospitais e vítimas da doença nos crematórios. A partir de domingo, Pequim não vai mais impor quarentena às pessoas que chegam do exterior, mas vai continuar a exigir um teste de PCR negativo para os viajantes. E a Espanha viveu em 2022 um dos anos mais quentes em mais de um século. Os dados foram revelados pela Agência Meteorológica do país. A Agência Meteorológica do Estado, que responde pela sigla EMET, anunciou que a Espanha viveu em 2022 o ano mais quente desde 1916, ano a partir do qual há dados disponíveis. A EMET acrescentou em postagem no Twitter que foi a primeira vez que a temperatura média anual superou 15 graus Celsius no país. Como outras partes da Europa, a Espanha sofreu em 2022 várias ondas de calor intensas, durante um verão marcado por um número recorde de incêndios florestais, um excesso de mortalidade e uma grande seca. Quase 4.744 mortes na Espanha foram atribuídas ao calor durante o verão de 2022. Ano passado, os incêndios arrasaram mais de 300 mil hectares, o pior balanço desde o início das medições em 2000. Segundo o Ministério da Transição Ecológica, os reservatórios de água chegaram a 43% de sua capacidade no final de dezembro, frente a uma média de 53% nos últimos 10 anos. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia e até mais!